Então, muito bom dia a todos e a todas. Queria apresentar esta manhã, aquilo que me foi pedido, uma apresentação do que se pode dizer o discipulado nos Evangelhos. O que é isso de ser discípulo, discípula de Jesus? Eu pensei assim num desenvolvimento de 6 pontos, porque o 7 seria demasiado completo. Portanto, uma primeira palavra de introdução sobre aquilo que pode ser uma narração catequética e caminho de discipulado à luz dos Evangelhos. Depois, entre chamados, chamadas, enviados, enviadas, o primeiro ponto do discipulado, o discipulado que forma uma nova família, a comunidade de Jesus, os equívocos e desafios do discipulado, segundo nos apresentam os Evangelhos, e duas notas finais que são fundamentais: discípulos do Messias crucificado e recriados pelo Cristo ressuscitado. É mais ou menos aquilo que eu queria apresentar, e vamos ver se nos mantemos dentro também do tempo necessário para isto. Depois, se há alguém que quiser o PowerPoint, eu não tenho propriamente um texto, o PowerPoint pode estar disponível. A música seguramente não é minha. A não ser que... Às vezes acontece que a gente começa a mandar vir, o prior a mandar vir durante o sermão, a mandar vir com o povo que tem o telemóvel ligado e afinal é o dele. Acontece também a bispos. Bom, um primeiro ponto. Uma narração catequética como caminho de discipulado. E acho que é muito, muito importante para aquilo que nós dizíamos, e que veio em todos os meios de comunicação. O Papa Francisco disse aos bispos não fazer simplesmente da catequese, lições de catequese, mas fazer um caminho de discipulado. E esta introdução, não sei se pretender ser uma coisa científica, mas aquilo que eu pretendo também dizer com estas notas é precisamente, não é ser um trabalho exegético, é sobretudo uma reflexão a partir do que significa a catequese, pelo menos no meu ponto de vista, e como catequese discipular, do discipulado. Está entranhado na nossa fé. Nós somos o cristão, o crente, particularmente na tradição judeu-cristã, somos gente de memória, gente que narra, portanto. Aliás, os nossos credos, a afirmação da fé, são fundamentalmente narrações, desde a tradição de Israel. Um texto que sempre a gente diz, muito lindo, que é o de Deuteronômio 26, diz: quando chegares à terra, quando fizeres as tuas colheitas, porás as primícias daquilo que colhes num cesto, vais levar ao templo e vais entregar ao sacerdote para oferecer a Deus, e tu prostrar-te-ás e dirás. E dirás o quê? Meu pai era meio errante, que deixou o Egito em pequeno número. Lá tornámos uma grande nação. Os egípcios perseguiram-nos e humilharam-nos, mas o Senhor salvou-nos com a sua mão forte e o seu braço poderoso e deu-nos esta terra, e é por isso que aqui estou hoje, para reconhecer que tu cumpriste as tuas promessas e te oferecer as primícias da terra que me deste. Na realidade, aqui está todo o edifício da nossa catequese e da nossa fé. E assumir uma história para chegar a um hoje. Não é uma história simplesmente para contar o passado, não é simplesmente um livro de história, é a minha história que me faz inserir no hoje que continua esta história.
Portanto, na realidade, este é o objetivo. Deuteronômio 26. Lembrem-se sempre disso e vão lá ver. Porque é o que constitui o percurso, digamos. Dito isso, já podemos fechar o livro, mas não vamos explicar mais um bocadinho. Outro texto fundamental é o texto destes dias da Páscoa. Quando amanhã o teu filho te perguntar porque é que esta noite é diferente de todas as noites, porque é que... E este pergunta-se, este é para perguntar mesmo, uma ceia judaica também já me coube fazer uma destas perguntas. Porque é que nas outras noites nós comemos alfaces e ervas verdes de todo o género, mas desta noite comemos ervas amargas? Porque é que... E este porquê aqui é para se fazer, é para fazer as perguntas. Toda a catequese judaica é feita nesta base da tradição. E é de perguntar e de fazer perguntar, que é o mais importante. Por exemplo, na festa das cabanas, que é uma das festas mais bonitas que se celebra em Israel, dizem os rabinos assim: e tu vais ir sentar-te, o pai, com os teus filhos na cabana, na tenda, e vais jogar ao peão com ele. O peão parece que não tem nada a ver, mas nós tínhamos ainda, no meu tempo, nós jogávamos ao peão, não tínhamos a PlayStation, era a nossa PlayStation, era o peão. E jogávamos ao peão, mas na Quaresma era ao contrário, na Quaresma não se brincava ao peão. E os peões reapareciam na Páscoa. Mas é interessante que para os judeus este peão, não é o peão com a guita, é o peão de rodar à mão. E o teu filho vai-te perguntar: papá, porquê é que tu, que andas sempre muito ocupado, nunca tens tempo para brincar comigo, e agora vens para aqui sentar-te na tenda comigo para brincar ao peão? E enquanto brincas ao peão com o teu filho, vais ter ocasião de lhe explicar que os nossos pais percorreram o deserto durante 40 anos e que Deus os tirou do Egito e agora chegou a esta terra. E é por isso que nós celebramos hoje. A história termina sempre no hoje. Hoje celebramos. E a noite da Páscoa é a noite de contar a fé. Os rabinos então aí deleitam-se. Os rabinos dizem que Deus, na noite de Páscoa, Deus chama os seus anjos e diz: venham cá ver, como os meus filhos de Israel. Continua a contar a história do Êxodo hoje. E todos os anos se aumenta a história do Êxodo com ali as libertações e as ações de Deus em favor de Israel e de cada família. Este é também o nosso credo. O nosso credo é uma história. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou e está vivo. Portanto, a história, o narrar, faz parte da essência da história. É isso que dizemos sempre, na Eucaristia, que dizemos isso hoje. O que é que nós estamos aqui? Anunciamos a tua morte, proclamamos a tua ressurreição, anunciamos a tua vinda. Portanto, nós percorremos a história toda, do passado, alfa ao omega, e anunciando e narrando uma história, a história das maravilhas de Deus. Por isso, o Evangelho também é isso, é uma narração catequética de Jesus. Não é só uma narração, não é só contar histórias, é contar uma história catequética. Lembram-se do prólogo do Evangelho de São Lucas, já que muitos tentaram descrever os feitos que aconteceram entre nós, de como nos anunciaram aqueles que foram testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra, decidi também eu, estimado Teófilo, diz Lucas, depois de terem investigado tudo, caso é que seja, diz Lucas, isto é, hoje diríamos, cientificamente, estudei tudo, expor-te por ordem e sistematização uma narração desses factos,
para que tu saibas a solidez da doutrina em que foste educado. Isto é, o Evangelho é uma narração, mas não é uma narração qualquer. É uma narração que pega na história e dá o sentido à história. E com ordem. Portanto, é por isso que a gente tem catecismos, que têm uma progressão de um caminho, para fazer caminho. E os discípulos, a narração de Jesus está feita exatamente como um caminho discipulado, como vamos ver. Uma história com significado. Não basta só contar historiazinhas. Mas é muito interessante, muito importante. E as crianças, particularmente, vão muito ao sabor da história. E se nós não, infelizmente, muitas vezes fazemos mais noções do que... Hoje, felizmente, os nossos catecismos estão já numa outra linha, e estão nesta linha da narratividade. De uma atualização da história, é preciso sempre chegar ao hoje, porque senão não nos implicamos. Isto não é simplesmente porque também é o perigo das crianças que estão habituadas a ver filmezinhos de tudo, hoje não faltam histórias, mas de fazer com que esta seja a história da vida. Depois, além disso, o discipulado tem uma razão de ser. Eu não entro aqui, aliás, foi também o tema dos meus estudos de tese, foi sobre isto, sobre a pragmática linguística. Isto é, como é que um texto funciona? E o texto funciona muito, se a gente vê um filme, primeiro ficamos um bocado baralhados, para perceber como é. Mas logo que a gente entende o fim da história, há sempre um personagem, os bons da fita, com quem nós somos levados, não fazemos discurso sobre isso. Aquilo já está preparado para que nós nos identifiquemos com. E os maus da fita, que são aqueles que estão de lado. O Evangelho funciona assim. E nas narrações evangélicas, os primeiros com quem a gente se identifica, sabe, claro, naturalmente Jesus, mas Jesus aparece num outro nível. Agora, aqueles que vão seguindo Jesus, vão sendo, e particularmente os discípulos, são aqueles com quem nós temos empatia ao longo da narração. Primeiro, porque estão próximos de Jesus. Os evangelistas usam uma técnica que é aquela, lembras dos filmes em que há filmes, o Sherlock Holmes, em que a gente só vai sabendo as coisas, só no fim mesmo é que descobre, afinal, quem foi o assassino. Como é que foi? Depois temos aqueles filmes em que a gente já sabe tudo desde o início e depois vai vendo como é que os personagens vão gerindo esta informação que nós já temos e que eles não têm. Os evangelhos funcionam relativamente assim. Particularmente o Evangelho de Marcos é muito bem construído nesse aspecto. É um narrador nato, Marcos. E dá muito mais do que aos discursos, tem poucos discursos, porque tem narração. Os factos em si é que são a catequese, como o nosso credo. E é por isso que é preciso ter um código de decifração do que é que significa do que é que significa isto. Nós vamos nos identificando com os discípulos. Mas a uma certa altura, os discípulos começam a desligar-se do programa de Jesus. Vamos para Jerusalém, a começar-se até o meio do Evangelho, para já são figuras simpáticas, estão com ele, Jesus dedica-lhes atenção, eles colaboram a distribuir o pão à multidão faminta, eles são enviados até em missão, mas depois Jesus começa a dizer, vocês também não entendem. Mas estão comigo há tanto tempo e não entenderam ainda estas coisas. E quando Jesus começa particularmente a enverdar por um caminho da cruz, eles desligam completamente. E pelo centro do Evangelho, os discípulos começam a ser quase os maus da fita, mas uns maus simpáticos, porque a gente já sabe como é que termina a história. Eles não sabem. Mas vamos nos identificando também de uma forma crítica com os discípulos, e cada vez mais a figura de Jesus começa a ser modelo de identificação, porque se destaca dos discípulos. E é muito interessante a utilização desta forma de ver no nosso programa catequético. Isto é,
ter figuras com quem as crianças, mas não, isto serve para crianças e adultos, porque isto é a forma de contar história. E este contar histórias assim deve ser particularmente importante na nossa catequese. É ler a história na história. Isto é, não serve só contar uma história. Jesus utilizava este método constantemente, contava histórias, parábolas. Aquilo que a gente tem hoje no Evangelho, com a explicação, o esmiuçar da parábola, não era propriamente a técnica fundamental de Jesus. Provavelmente estas explicações já vêm como uma aplicação uma aplicação à comunidade, de cada comunidade, das parábolas de Jesus. Mas é preciso, de qualquer forma, uma educação para chegar... Bem-vindo, Sr. Bispo. Faz favor. Mas é importante dar o sentido. Uma historiazinha muito simples. A história que já conhecem, não é? Aquela que se conta sempre, precisamente como os sinais de amor, mas ao qual se tem de dar uma interpretação ou um contexto que leve a entender. É aquele menino que a mãe tinha a cara toda queimada, cheia de manchas brancas, e as mãos, e então os amigos dele não tinham assim um certo recuo para chegar para a mãe dele, e ele sentia-se muito incomodado com isso. Até que o papai lhe contou, um dia, que havia um menino que estava no quarto, o aquecedor teve um problema, gerou-se um incêndio, a mamã chegou a correr, atirou-se às chamas para salvar o bebê e ficou queimada. E então aquelas manchas são o fruto de se o bebê eras tu. Então as manchas da mãe ganharam uma devoção do menino que começou a perceber as coisas de um outro jeito. As histórias têm de ser histórias, mas tem de se contar a história dentro da história, para que ela dê sentido e faça viver. Isto é toda a história da nossa catequese. É contar a história de Jesus de tal maneira que seja vivida. Esse menino eras tu. E de fazer-nos entrar dentro dela. Além disso, esta história é uma história que conta Jesus, precisamente na parábola do samaritano, fazer um discurso. Quem é o meu próximo? E Jesus o que é que faz? Conta uma história. E não precisa de muitas explicações. E no fim diz, olha, deixa-se lá de discussões, vai e faz tu também o mesmo. Isto é, a história modifica, configura. Essa é a primeira noção. Vamos tornar a nossa catequese cada vez mais narrativa. E narrativa não é só as narrativas da Bíblia, são as narrativas da história que continuam hoje a fazer história nossa. Portanto, e de onde é que começa esta história do discipulado? Começa com ser chamado, chamada, enviado, enviada. Isto é, uma ligação direta com alguém que te conhece e que te chama. Este facto de ser chamado e enviado, a gente está habituado a ver isso, sobretudo para os padres e as freiras. Os bispos, por aí, também são padres. Mas não é assim. A ideia fundamental é que todos somos chamados, isto é, diretamente interpelados por Deus através da pessoa de Jesus. O que é que nos contam os evangelhos sobre isto? E quem é que tem o primeiro textozinho de São Marcos? Do Evangelho de Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o reino
Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Passado ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Deixando logo as redes, seguiram-no. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco a consertar as redes, e logo o chamou. E eles deixaram no barco seu pai Zebedeu com os assalariados e partiram com ele. Esta é a narração, o escutar. Evidentemente que depois o decompor a narração é importante. E o que é que está por trás disto que é importante para a nossa catequese? Primeiro, isto está desde o início das primeiras do Evangelho, desde as primeiras páginas. Isto logo, no início, começou a chamar. A primeira noção da catequese é precisamente essa. É Deus chama, Deus interpela, Deus entra na tua vida, Deus não é um ser longínquo, está aí. A seguir vamos ver das mediações no texto seguinte. Mas para já é o próprio Jesus que chama. E é o modelo de tudo ser discípulo, de ser cristão. Este chamamento é tão importante para a família, por exemplo, para quem vai casar, como para o bispo, o papa ou o padre, ou um religioso, uma religiosa ou um missionário, que partem da sua terra concretamente. Porque essa é até a mais normal, é esse chamamento E neste momento que estamos muito ligados ainda ao sínodo sobre a família, é precisamente isto que se vem insistindo, de perceber que Deus me confia uma missão, e que é a missão básica, veja, que é mais importante e mais básica do que a do padre e a do bispo, porque é a da vida. Eu sou chamado como pai, como marido ou esposa, eu sou chamado, pai e mãe, a ser aquele que acolhe o dom fundamental que é a vida e a desenvolvê-la. E, portanto, esta é a missão mais normal e comum, não no sentido de menos importante, comum no sentido de fundamental, básica para todos. E, portanto, isso está desde as primeiras páginas do Evangelho e entender, porque entender um chamamento significa que Deus tem um desígnio e um projeto. E eu ensino tal hoje, chamo os discípulos, etc., e hoje também nós. Convite a seguir uma pessoa não é simplesmente um convite para a empresa, para os quadros de uma organização, é um convite pessoal a seguir Jesus. E isso vai ser importante porque isso é a noção de discípulo. Os discípulos são aqueles que têm um mestre e, portanto, que se deixam guiar por ele, orientar por ele. Isso significa deixar e partir. E a gente diz sempre, pois, também ouvi muitos sermões desses quando era pequeno, que Deus pede sempre aquilo que é mais difícil. Se imaginas algo que é mais difícil, qual é o teu brinquedo preferido? É esse mesmo que Nosso Senhor quer. Tu vais privar-te dele, pá. A gente às vezes ficava assim, que Deus pede sempre realizar a vontade de Deus. Eu tinha sempre essa coisa de realizar a vontade de Deus que eu ouvia do meu prior sempre, uma santa pessoa que ainda vive, mas vinha à casa e quando se tratava de fazer a encomendação do defunto, era lá que eu ouvia a vontade de Deus. A família resigne-se com a vontade de Deus. Nunca era a vontade de Deus que se ganhasse a lotaria, nem coisas do género. A vontade de Deus era sempre para levar alguém para o caixão. E era resignar-se à vontade de Deus. Praticamente ao fatalismo. Não, o que este chamamento de dizer, partir, deixar, é outra coisa. O modelo é Abraão. Coitadinho do Abraão, deixa a tua terra, a tua família,
os teus caros e vai para a terra que eu te indicar. Não podia fazer isso mais barato? Não. Pede mesmo aquilo que era. Não. O que é que Deus está fazendo a Abraão? Abraão não é deixa. Aliás, não é uma questão de deixar. É uma questão de partir. É assim que diz o texto. Lech lecha, vai tu. Põe-te em movimento. Isto é, Deus põe em movimento uma história. Porque tem um caderno, tem uma narrativa para escrever. É engraçado, o Rupnik, normalmente quando figura a Anunciação, aparece um cardápio, como um rolo dos rolos antigos, onde se escrevia, que é o programa de vida. Portanto, ao anunciar a Maria, que é uma vocação, é a vocação de Maria, essa é um programa, já é como uma peça de teatro que já tem o texto escrito. Não é que seja simplesmente um ler o texto, vai ser um viver o texto, mas esse é o sentido do partir. Partir para um projeto de convite. É um Deus exigente? É exigente neste sentido. Abraão, vou-te dar uma terra nova. Portanto, é inútil, não podes ficar aqui. Vou-te dar uma terra. E se é para dar uma terra, tens de partir para ela. Para tomar posse. Vou fazer de ti um povo. Então não pode ser simplesmente a continuação deste povo. Deus não está pedindo nada a Abraão, está-lhe oferecendo o futuro. E este é o chamamento dos discípulos. Não foi porque eles disseram, partiram com muitas ilusões, sei. Mas aquilo soava-lhes bem. Soava-lhes a qualquer coisa onde valia a pena investir a vida. E é por isso que foram. Porque não eram nem masoquistas, não tinham cara disso. Era gente que acreditava que esta era a realização da vida deles. Um Deus exigente ou um Deus que oferece novos mundos. Chamamento é um sinal de predileção ou de escolha. Eu pensei em ti e acho que tu és capaz de. Eu aprecio aquilo que tu és para a função que te dou. Para seres um bom pai, uma boa mãe, um bom religioso, uma boa religiosa, um bom missionário, um bom colaborador e aliviador de problemas dos outros. Este sentir-se assim escolhido e amado é a sensação fundamental da fé. Deus pensou a mim, Maria. Eu era pequena, mas ele achou graça. Encontrei graça aos olhos de Deus. Por isso é cheia de graça. Porque Deus, e por isso a minha alma transborda de alegria, porque eu era pequena e ele pegou-me pela mão. Necessidade de partir. Portanto, este partir é preciso deixar, sim. Porque se quer, é aquilo que Jesus diz, é o reino dos céus, é um tesouro que se encontrou, no qual vale a pena investir. Isso abre novos horizontes, sair de si, do seu quintal, de abrir-se a novos horizontes, a nova vida. É preciso deixar, sim, vamos voltar a esta noção, não vou, portanto, deixar o pai, deixando o pai e os assalariados no barco, seguiram Jesus. Portanto, afetos, família, pátria, cultura, usos e costumes. Não é deixar, ignorar, cortar com, vamos ver. Mas é preciso redimensionar tudo isso. Porque tudo isto é muito importante, mas imaginem, o Joaquinzinho e a Mariazinha querem que acham que ela acha que ele é bonito, ela também acha ele também acha que ela não é feia, e decidem fazer a vida juntos, mas a uma certa altura ele diz, sabes, Mariazinha, gosto muito de ti, mas não tenho coragem de deixar o meu pai e a minha mãe. Se isto não tem nada a ver com o amor do pai e da mãe, mas isso significa
dar o passo para construir algo de novo que o pai e a mãe devem ser os primeiros a estar interessados em desenvolver. Portanto, os afetos não são afetos que é preciso quem responda a um chamamento porque corta com os afetos. Não serviria para nada, porque uma pessoa sem afetos, diz o Marcelo Caetano, o Marcelo Rebelo de Sousa, não serviria para nada. Significa alguém que tem sensibilidade e que desenvolve uma sensibilidade nova, criativa, que não para simplesmente, sabe. A minha cultura é muito importante, eu gosto muito da Ilha da Madeira, mas aquilo não pode ser o mundo, mas está ligado ao mundo inteiro. Primeiro a diocese global e essas coisas todas. Sabe? Depois é preciso deixar barco e redes, sim, é preciso, porque partir não se pode levar muita tralha. Eu vivi estes 12 anos em Roma, que é com a regra dos 20 quilos. Tem de caber dentro de 20 quilos aquilo que é necessário para se viver. Nós arranjamos tanta tralha que é preciso libertar-se. Porquê? Não é libertar-se para simplesmente deitar fora. Não é deitar fora. É arranjar espaço para coisas novas, para novas culturas, na cabeça. Não ficar carregado, simplesmente fechado em. O chamamento é isso. O chamamento é criar. E na nossa catequese tem de ser gente. Quando a gente faz da catequese simplesmente moral, significa não podes isto, o que é que se pode e o que é que não se pode. A Jesus vem sempre perguntar o que é lícito, é lícito. Mandar embora a mulher, é lícito, é. E aqueles que comandam estão lá a observar se a gente é fielzinho a todas as normas que estão feitas. Jesus, com as nossas asneiras e os nossos erros, pode muito bem. O que não pode é com a nossa falta de imaginação. Tinha um talento só e escondi-o porque tive medo de ti. E Deus é aquele pai que gosta de ver o filho dançar e que lhe compra a bicicleta e gosta de vê-lo fazer piruetas. Sabe que também ele pode estampar-se. Mas se ele não crescer, então é que não serve de nada, nem a cabecinha mais direitinha que ele possa ter. É preciso formar novas famílias, nova cultura, novo mundo. É para isso que ele chama. Por isso, a catequese tem de ser isto, um apelo e um desafio. O desafio do crescimento, da abertura aos outros, da abertura ao desconhecido, da coragem. Uma igreja só, assim, pautadazinha, com todos os regulamentos feitos, não serve. Porque depois é o problema saber só por onde é que a gente pode furar para escapar a alguma coisa. A igreja tem de ser é sempre o reino de Deus constantemente em ebulição. Aí é importante, de facto, os afetos. E vamos voltar mais tarde ainda. Isto é, os afetos não são maus. Eu levo sempre os afetos da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Vão comigo, foram a grande escola da vida. São um tesouro constante, mas em constante reformulação. Se eu ficasse parado só nesses afetos, nunca tinha partido. A última palavra, uma das últimas palavras da minha mãe, desculpem lá por isto tem assim na primeira pessoa do singular, mas é porque para mim foi muito revelador. Eu estava em Roma, era superior-geral da Congregação dos Dionianos, a minha irmã telefonou-me, a mãe, de facto, olha, se queres ver a mãe é melhor vir agora, porque o meu pai tinha morrido e eu não tinha conseguido chegar nem sequer à fala com ele, então, se queres ver, está bem. Então fui, os irmãos todos vieram, também os que estavam aqui em Lisboa, e depois eles voltaram. Eu tinha marcado a viagem de regresso, até porque estava em visita à Polónia, muito longe, e tinha marcado com uma semana de distância, e a uma certa altura, lá no hospital, passei a noite a acompanhar a mãe, e a uma certa altura ela disse-me, escuta filho, estás aqui à espera de quê? Estás à espera de quê? Tu vai para onde Deus te chamou. A mãe está bem. Gostei muito de ver vocês todos.
mas vai para onde deves ir. Ficou-me sempre. Porque é o sentido da verdadeira família, que cria afetos, afetos que não se esquecem, ai de nós se os esquecêssemos, mas que afetos que servem para lançar, para deixar livres e criar possibilidades de novos afetos. E não tem nada de esquecer os outros, mas não pode ficar constantemente parado em. Lembrei-me dessa ocasião, daquilo que diz, deixa-me primeiro ir, vou, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai e a minha mãe. Não é porque o pai tinha morrido, tinha de sepultá-lo. É que deixa que os meus pais morram. E Jesus diz, gente, pode ser tarde, pode estar já velhinho para outras experiências, para outra vida. Tu tens de ter a tua vida e não significa deixares de ligar mas isso deve ser um trampolim, tudo aquilo que tu já sabes. Daí o importante da catequese familiar e comunitária paroquial, a nova família. Isto são passos. Vejam hoje a experiência das nossas crianças nos infantários. Viram diferentes. Claro que aquela choradinha toda de manhã, quando a mamãe vai deixá-lo ao jardim infantil, aquilo é um drama. E é uma coisa horrível, separar, está certo. Mas a criança vai ficar diferente. E os pais vão notar isso logo no dia seguinte. E vão começar a notar como mudou, como se abriu. A catequese é uma forma de criar afetos distintos, progressivos, de abertura de entender, não é para negar a família, é para abrir a família à grande família, que é a paróquia, é a comunidade, que vai ser a igreja, à medida que vão crescendo, que vai ser o mundo. O Evangelho tem uma função de abertura constante, estamos a falar a todos os níveis, a nível de criar um mundo melhor. A experiência que a gente faz de ir, de ser acolhido aqui, não sei, eu fiz essa experiência, um privilégio muito grande, de perceber, de encontrar casa em todos os lados, de ir celebrar a missa no meio de uma igreja que é uma cabana na floresta, ou numa grande catedral, ou em tudo isso, em tudo, nas línguas e culturas e meios de celebrar diferentes, que deviam pôr, às vezes penso que punham os cabelos em pé a muitos dos nossos liturgistas assim tão rigorosos, mas é esta igreja, abrir-se a. Este é o chamamento de Deus. A igreja como abertura universal a criar esta casa comum da humanidade que nós somos. Não só para nos fecharmos dentro de portas, mas abrir sempre novas portas. É por isso que o chamamento de Jesus nunca é simplesmente, ele não é para formar um clube simplesmente, um clube de piedosos, um clube de fãs dele, é para enviá-los, para serem pescadores de homens. Ninguém vive só para si, isto é o grande objetivo da catequese, é este. Ninguém vive só para si, porque quem viver só para si afoga-se. Sabem aquele que dizia, foi aprender a nadar, e dizia-lhes, faça assim, mas ele só fazia assim, morreu afogado em si mesmo. A criança, quando nasce e é por sobrevivência, leva tudo à boca, porque é tudo para ela, tudo passa por aí, por comer, a primeira coisa, subsistir. À medida que vai crescendo, a gente vai lhe ensinando, e agora não vais dar isso ao teu amiguinho, ao teu irmãozinho, agora cada vez tem menos irmãos, portanto vai dar aos amigos, mas é o caminho de desfazer-se em favor de alguém. E a pessoa adulta é aquela que vai aprendendo a partilhar e a dar, até ser capaz de cuidar de uma criança, de outra criança que vai continuar este caminho. Aprender, portanto, despertar para os outros, para as suas carências e aspirações. O verdadeiro discípulo vai ser depois aquele que imita Cristo, que faz da arte, sinto compaixão desta multidão, porque não têm que comer. Este é o verdadeiro discípulo quando chega a isto. Sente o peso, a dor dos outros.
Aprender a ser pescador seguindo Jesus nos pobres, nos doentes, nos pecadores. Ao serviço da transformação do mundo a partir dos mais frágeis. E a partir dos mais frágeis não é uma opção de classe. É para dizer que ninguém fica abandonado. Que ninguém fica esquecido. É por isso que quando o Papa fala de ir às periferias, ir longe, à ovelha perdida, é como pegar das pontas da toalha para que nada do que está dentro se perca. Para que todos tenham lugar à mesa, abertos ao poder e ao amor do Pai do céu. Isto é, não é simplesmente ir embora, mas é algo que começa de novo. Pondo o olhar em Jesus que passava, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles disseram: Rabi, onde moras? Ele respondeu-lhes: Vinde e vereis. Foram, pois, viram onde morava e ficaram com ele nesse dia. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João e seguiram Jesus. Encontrou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o até Jesus. No dia seguinte, Jesus resolveu sair para a Galileia. Encontrou Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Esta é a parábola do discípulo ou do catecúmeno adulto. O Evangelho de João é um evangelho já para gente mais adulta, que aprofunda a fé. E reflete precisamente o que é que significa isso, de aderir, O JB não é uma marca de whisky, é João Batista. João Batista, aquele diz que indica aquele que batiza no Espírito Santo. Aquele que vem realmente reformular a humanidade. E João Batista diz: eu venho, faço umas coisas, eu levo-vos ao batismo, isto é para vocês tomarem consciência e estarem disponíveis, mas isso não significa nada de importante se vocês não forem transformados pelo Espírito de Deus. Vão ficar sempre na realidade, podem ser um bocadinho mais bonzinhos, mas isso são só remendos. O que nós precisamos é de material novo, que é ser recriados pelo Espírito. A partir daqui, de João Batista, que indica, dos primeiros que seguem, há uma série de likes e de partilhas. Eram os mass média do tempo. Uma catequese a este ritmo, que é de procuras e de encontros. O que é que vocês, Jesus, não os sentou? Sentem-se lá que eu vou explicar. Também faça isso nos discursos. Mas o verdadeiro discipulado é esse. Venham ver, que é que andam, volta-se. Para que é que vocês procuram? Andam à procura de quê? É só para saber se estão na loja certa. O que é que procuram? Esta pergunta há de ser muito importante. Pior do que não saber responder às perguntas. Tantas vezes ficamos meio azarados no meio das nossas crianças com as perguntas que fazem. Mas pior que não saber responder é não provocar as perguntas. Porque então perdeu-se o interesse. Ensinar a catequese, sobretudo, ensinar a perguntar, a duvidar. Não tenham problema de ensinar a duvidar. Porque quem não duvida não tem fé. Significa que já sabe tudo, não tem espaço para. Se eu busco é porque sinto sede. Se não tenho sede, a melhor bebida não serve.
A grande pergunta depois, que vem aí, que vai ao centro das coisas, é: onde é que tu moras? Os discípulos também estão altos, não dizem: não vínhamos à procura de um mestre. Não. Quem és tu? Onde é que tu moras? O moras aqui é o verbo fundamental em São João, que é o verbo meno, permanecer. Onde é que tu permaneces? Diz: foram, viram e permaneceram com ele naquele dia. Foi o primeiro, agora temos de ir um bocadinho mais rápido. É um convite à proximidade e ao encontro. A catequese tem de ser isto. E as crianças têm este sentido se a gente consegue criar um bom relacionamento. Convida à proximidade, ao encontro, à experiência, a um percurso de vida. Diz: venham ver. O ver em João é outro. No fim, Pedro e João vão ao sepulcro, Pedro é o discípulo amado, e diz: eu vi-o e acreditou. Viram, mas quem é que viu, o que é que viram, há tanta gente que olha, mas que não vê nada. Permanecer na condição de discípulo, isto é, não é que permaneceram e pronto, já está, o passo já está dado. Não, é para permanecer na situação de discípulo a vida inteira. Isto não é o discípulo, e é bom que uma criança perceba que o pai e a mãe perguntam com eles, que a catequista também se interroga, e que pode não ter as perguntas todas, as respostas todas, mas que tem muitas perguntas. Perguntas que indicam um caminho melhor do que as respostas. Um caminho gradual. Isto é, Jesus não lhes antecipa tudo. Não lhes deu o CD com o programa todo. É ver e caminhar, ir, experimentando. Não é uma lição aprendida de uma vez, mas uma vida vivida, e por isso há que ter paciência. E depois perceber, lembro-me sempre uma ocasião, no bairro da Boa Vista, era o Evangelho a casa na rocha, sobre a rocha ou sobre a areia. E eu estava a ler e tinha um dos miúdos mais traquinas, mas também mais criativos. Estava ali à frente a brincar com o irmãozinho durante o Evangelho todo. E depois eu gostava, aquilo era a missa da catequese das crianças, gostava de chamar alguém para ajudar, para fazer as tais perguntas. E disse: quem é que quer vir? E ele: eu. Estava para chamar outro, porque ele teve todo o Evangelho a ler, a brincar durante o Evangelho, não sabe disso. Eu disse: Vítor, tu estavas aí a brincar, mas vamos lá ver. O que é que foi hoje o Evangelho? Disse: um maluco que foi construir uma casa na praia. Eu disse: este estava mais atento do que os outros. E para mim, ele era brincando. Mas é preciso entender o caminho que se faz. E como é que entra? Como é que as crianças jogam? Porque elas aprendem brincando. E, portanto, tantas vezes a gente, o querer ter as crianças muito disciplinadinhas e muito quietinhas na igreja, mau sinal. A mulher estão dormindo. Este é um caminho gradual. Não é perfeito, não se faz de uma vez só, mas vai-se caminhando com. Jesus é mestre disto. Pois, já agora, outros chamamentos. O discípulo desintoxicado. Isto é, um discípulo que estava intoxicado. Não mudei a coisa, mas o famoso quadro lá da igreja dos franceses do Caravaggio, do Mateus com o seu dinheiro e os seus amigos, etc. E não vê outra coisa. Não vê, mas sente necessidade de sair disso. E Jesus passa e chama o Mateus. Isto é o grande problema com os fariseus. Como? E penso que também para o bom do Pedro, se calhar já tinha tido algumas pegas com o Levi por causa dos impostos do peixe, não devia ser numa primeira fase um encontro muito simpático. E depois com a festa em casa, em que entram outros pecadores, mulheres de má vida, etc., pior ainda. Jesus não escolhe os bons. E é muito importante, o que nos diz fundamentalmente.
O discipulado não é um prémio para os bons. Jesus, aliás, se fosse o chefe dos recursos humanos de uma empresa, mauzinho. Não resistiu nenhum, no fim. Que critérios de escolha desta gente. Deram todos à sola quando chegou à altura da decisão. Ele fica, e é destes que vai fazer os seus discípulos. O chamamento aqui surge mais do que em qualquer outro como gesto de misericórdia, de carinho e de desafio, porque isto não é só, tudo é igual. Todos têm uma história de misericórdia gratuita na origem da sua eleição, todos. Zaqueu, o colega de Levi, Maria Madalena, a recuperada na sua dignidade, Nicodemos, o ancião a renascer. Diz, então tu és velho, ancião, que devias ser sábio, e não sabes estas coisas. Jesus diz. Portanto, toda a gente, em qualquer parte da vida, este chamamento é precisamente esse ato de misericórdia. E que é importante que os discípulos tenham, porque eles têm de perceber, porque vão ser escolhidos para serem as colunas desta nova comunidade, desta nova humanidade, e têm de perceber que o gesto fundamental que têm de exercer é a misericórdia. Foi isso que os chamou, que os integrou, foi isso que os reabilitou depois dos seus falhanços. Portanto, isso é fundamental para o discipulado, é entender-se como gente que está constantemente a caminho de reabilitação. Nem tudo dá certo. O discípulo, em inglês, são the would-be disciple, aquele que devia ter sido discípulo, mas não teve coragem. E há tristeza de não ter coragem de partir. O tal que diz Mariazinha, desculpa lá, mas não dá, porque eu não tenho coragem de dizer adeus à mamã. O homem rico de si próprio, dos seus bens, da sua justiça. Ele tem um sonho, a vida eterna, mas que é preciso fazer. Ele quer mais uma receita. Está habituado às coisas que funcionam, que se verificam. E Jesus disse para isso, não dá, o reino de Deus é outra coisa. É preciso inventar qualquer coisa de diferente, só isso. Com essas peças não chegas lá. Vende, dá aos pobres, procura outro tesouro. E foi-se embora triste. Chegou com expectativas, chegou com projetos e sonhos, mas foi-se embora triste porque não teve coragem de embarcar. Não teve coragem de sair de si mesmo. Bom, assim, agora temos de ser rapidíssimos. A nova família de Jesus, metade já está dito, mas é um texto fundamental para se perceber o discipulado. Vai dizer, estão lá fora a tua mãe e teus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles, olhando assim à volta, os que estavam sentados à volta dele, diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Esta significa cortar com a família, não, já vimos, não é cortar com a família, mas é preciso sair da família para criar o tal mundo novo. A família pode ser, de facto, um condicionante, se não tiver coragem de dizer, filho, estás à espera de quê? Quando é que partes? Quando é que vais fazer aquilo que deves? E não é que tens de rejeitar o pai e a mãe, mas tens de partir, e o pai e a mãe são um trampolim que te põe a andar. Valores de identificação e de solidariedade fundamentais, mas também o perigo de fechamento e de petrificação. Na cultura malgache, por exemplo, um filho não pode construir uma casa maior que a do pai, a não ser que seja o pai a construí-la, porque é uma falta de respeito, porque o ideal é manter. Na história de Jesus, porquê que o mataram? E, fundamentalmente, foram os mais religiosos que o mataram. Porquê? Porque eles já tinham tudo planeado, sabiam tudo como havia de fazer, e Deus entrando, que Deus é sempre Criador, dá cabo do edifício deles. Portanto, o discípulo há de ser alguém assim. Jesus e os que estão à sua volta não recusa essa família. Jesus pega nessa família e diz, a minha família, portanto, essa nova
nova comunidade que ele está formando há de ser uma família Estado, há de reger-se pelo afeto da família, há de alargar, e aqui está falando não só da família nuclear, mas da família Israel, tem de se abrir aos povos. As promessas de Israel são para os povos. É para se abrir a todos, ao projeto de Deus que é universal. E, portanto, não se pode enclausurar em si própria. A igreja não é para ficar fechada. É para sair. É uma igreja em saída. Sempre foi. Porque senão cria mofo. A família e a tradição não podem ser uma prisão nem um museu. Isso é o que a gente diz como discipulado. Os 12 para estarem com ele, que é muito interessante, os 12 vêm do meio dos discípulos. Escolheu aqueles que ele quis. Vêm do meio da comunidade e devem ser irmãos. Mas, por outro lado, não são só irmãos. Vão para estarem com ele e enviá-los a anunciar, para continuar. Todos, na realidade, todos participamos disto, mas em formas diferentes. Os pais são chamados para estarem com ele e enviá-los a anunciar, antes de mais, na sua família. Um professor de qualquer disciplina participa desta missão. Mas é evidente que na comunidade, para se criar a sua comunidade, o número 12 é o número de Israel, é um novo povo que está a nascer e este precisa de organização. E Jesus, o que é que a estes 12 vai dar uma instrução muito especial e muito contínua. Portanto, é um passo determinante na constituição desta nova família. Esta é uma família que precisa de organização, precisa de serviços, precisa de funções Deus vai ser aquele que prodigaliza todos esses dons. Era para estar com eles com o poder de expulsar demónios, isto é, com o poder de libertar as pessoas, porque isso foi aquilo que Jesus fez. A catequese tem de ser esta experiência de família. Não existe um caminho sozinho para a fé, para o reino de Deus. O reino de Deus, porque o reino de Deus é a transformação dos relacionamentos. E, portanto, é dentro da comunidade que a gente faz a igreja. É sempre digamos, um ambiente de ensaio do novo mundo, de recaldear e refazer os relacionamentos. Porque é aí que as coisas também emperram. É aí que se cria a miséria, ou a dignidade. É aí que se cria a exclusão, ou a integração. É aí que se desenvolve a misericórdia, ou então o ódio. Portanto, e dentro desta comunidade, e é por isso que na catequese, ontem discutíamos à mesa, daqueles que quiseram colocar as aulas de religião e moral da escola em substituição da catequese na paróquia. Um erro abissal, porque isto não se trata simplesmente de lições, trata-se de formar comunidade e a criança tem de ser, nossas crianças, os nossos jovens, têm de ser habituados a viver e a formar esta comunidade. A catequese torna-se caminho de busca de Jesus e da sua família, porque Jesus está presente nesta igreja. E que não é uma igreja perfeita. E não devemos esquecer, e nem esconder isso. Determinante no acolhimento da catequese, que acolhimento têm as crianças na nossa comunidade. Os discípulos, e a sua imagem é bem tantas vezes os discípulos assim como nós todos. É nestas ocasiões que os discípulos passam a ser a dupla figura de identificação, mas ao mesmo tempo de identificação crítica. E a figura de Jesus vai aparecendo cada vez mais como a identificação do leitor e do próprio discípulo, que é, o pobre do Pedro pensa que já sabe uns truques, manda-me em cima da água, mas depois afunda e é preciso estar constantemente a recuperar este discipulado e esta é a figura do catequista. Porque aqui entra a figura do catequista precisamente nisto, que vamos ensinar, e por isso que eu dizia que vamos ensinar a fazer perguntas e a procurar caminhos, mais do que não é simplesmente dizê-los já feitinhos, mas ensinar a procurar. Essa é a incompreensão, o medo, a dificuldade dos discípulos, o modelo de identificação inicial dos evangelhos, gradualmente a simpatia implícita vai mudando ao longo do evangelho, pela falta de compreensão, por exemplo, dificuldade de entender as parábolas. Vocês também não entendem? A questão do pão, disse, eles tinham o coração endurecido porque não tinham entendido a questão do pão. Então a questão do pão, o que é que tinha de entender? Aquilo era para comer.
Não, era preciso entender o processo novo de multiplicar o pão. Como é que se multiplica o pão na comunidade? Como é que se multiplica o pão no mundo? Como é que se vai ao encontro de... Se a comunidade põe lá tudo, e é o pequenino que tem os 5 pães e os 2 peixes, que colocados na mão de Jesus, são multiplicados para as necessidades do mundo. Eles assustam-se com o poder de Jesus sobre a tempestade e o mar, porque têm ainda uma ideia do Deus do poder e do Deus juiz, e, portanto, o poder de Jesus assusta-os, em vez de ser conforto. Não percebem as críticas de Jesus ao legalismo dos fariseus. Vocês também não entendem estas histórias? Quando lhes contam as questões da pureza legal, do legalismo, nem os avisos sobre o fermento dos fariseus e da sua doutrina. Não entendem, não percebem a novidade que é Jesus. E então estão agarrados simplesmente a ritos, a leis e a princípios. Jesus e a debilidade dos discípulos. Jesus, apesar disto tudo, nunca lhes dá um pontapé e os põe na rua. Porque, isto é o que eles têm de entender, que veio precisamente para as incapacidades deles. Porém, nunca tira nem 1 milímetro às bem-aventuranças. Não diz, vocês não conseguem 100%, fazem 50-50, vejam lá, comecem por 50-50. Não, as bem-aventuranças serão sempre as bem-aventuranças, na sua beleza, como projeto de vida, porque Jesus não é uma questão, veja, também esta questão toda que nós estamos a fazer sobre a família, comungar, não comungar, fazer isto mais simples ou mais apertado, mais laxistas ou mais legalistas, não se trata nada disto. Trata-se de ser feliz. O Evangelho é um caminho para ser feliz e criar um mundo melhor. E, portanto, se você tirar alguma coisa daí, esse projeto de mundo melhor e de felicidade vai cair. Portanto, Jesus não está propondo um preço para a gente pagar com sofrimento e estoicismo para atingir a vida eterna. Está criando um mundo novo. E, portanto, ele não tira 1 centímetro àquilo que é preciso investir. Porque se vocês não puserem lá, não vai aparecer. Portanto, o discipulado e este caminho dos discípulos é um caminho de debilidade, mas é também um caminho que vai chegar a Jesus. Portanto, nunca os rejeita, pela sua incompreensão e incapacidade de chegar lá, mas também nunca tira nada. Imagine lá que ao bebê que está aprendendo a andar, a gente não sabe andar, põe-no num carrinho e empurra. Nunca ia aprender. Nunca ia aprender. Para facilitar a vida, não. Ele tem de cair muitas vezes para aprender a andar. E nós não queremos que ele um dia salte. Vamos fazer gradualmente. Jesus sabe que eles não podem disso. E sabe que só vai, Jesus nunca vai, isto eu aprendi muitas vezes, e tive de dizer muitas vezes a mim próprio, isto está só em sementeira. Está semeando. Novas comunidades em África, na Ásia, novas comunidades em outros territórios, agora no leste europeu, por exemplo. A gente queria logo ver aquilo, tudo. Não pode ser. Estão nascendo. E é bonito vê-los nascer. Eu gostava de ter sempre flores, agora já não tenho nem sequer tempo para isso, o que é muito mau sinal. Mas eu plantava as flores e elas começavam a crescer. Quando começavam a ficar muito grandes e bonitinhas, eu dava, porque para mim, mais bonito é ver crescer, é ver desenvolver-se. E ser sem pressa. E Jesus sabe disso. Ele cuida deles. Está próximo deles, explica com novas linguagens, discute e confronta diretamente e honestamente. Se não entendem, que é isso de querer ser o maior? Olhem lá, ponham a criança aí no meio de vocês sempre, para entenderem o que é que significa a grandeza. Tomem cuidado, porque portanto, este Jesus é alguém que é honesto com este. E a honestidade significa apresentar o projeto de vida e o projeto de Evangelho. Necessidade de tempo. Diz até que o Filho do Homem ressuscita os mortos. Aí vocês vão começar a entender alguma coisa. Quando ele era vida, Jesus nunca viu as coisas,
o reino de Deus florescer nesta terra. Sempre quando, no fim, os próprios discípulos, esse núcleo duro, que deviam ser os mais próximos de todos os juramentos que tinham feito, equívocos. É muito direto Jesus. Quem quiser vir após mim, a quem quiser, liberdade, renegue-se a si próprio, toma a sua cruz. A recuperação das falhas sem diminuir os objetivos, a tal progressividade. Misericórdia como primeira, constante e última atitude, porque os discípulos têm de fazer a experiência disso. A nossa catequese tem de ser desestabilizadora. Não é para pôr constantemente em crise. É evidente que a gente sabe, como pai, a gente começa a dar uma papinha. Mas, à medida que se vai crescendo, não se pode suavizar as pílulas, porque não vai dar resultado. Mas temos de implicar o sentido do objetivo destas coisas. Desestabilizadora. Escola de acompanhamento fiel e desafiador. Este, como é o mistério da Páscoa, fui agora, portanto, é mais simples. Discípulos do Messias crucificado. Esta é a grande crise do discipulado. Fracasso dos discípulos diante da cruz de Jesus. Todos falharam. Judas, fechamento em si próprio, em absoluto. Pedro, que o grande apaixonado, era um primário, apaixonado por Jesus, não tenho a mínima dúvida, mas fraco, como todos. O olhar de Jesus ao sair do tribunal condenado para com Pedro, diz, Jesus olhou para Pedro e ele, saindo para fora, diz, chorou amargamente. Chorou amargamente por si próprio, pelo falhanço absoluto, pelo amor que ele tinha ao mestre, que não conseguia mantê-lo. Mas chora também pela falência absoluta do seu modelo de discipulado que ele queria. Pelo modelo de Messias, que ele tinha recusado, o Messias crucificado. Esta primeira parte do discipulado acaba na morte de Jesus. E Jesus no Jardim das Oliveiras e na cruz, a crise de Jesus, não é simplesmente a dor e a morte, é a morte do seu projeto. Jesus tem de aceitar que o projeto dele cai. Eu penso tantas vezes nisso. Depois de quem pensa um pai e uma mãe, muitas vezes os filhos não dá tudo certo, não é? E quantas falhas, e nós não sabemos como é que é. Tantas vezes nós temos só depois, tantas coisas eu não vou ver. Vão ser deitadas, é tal coisa de semear. O reino de Deus vai ser sempre sementeira. E nós, na catequese, o que fazemos é sementeira. O grupinho assim, muito bonzinho, sim senhor. Quem sabe, olha, nesta terra, ontem falámos, aquilo que eu dizia ontem, não? Aqui 70% das pessoas são batizadas, mas 6% vêm à igreja. Mas de vez em quando vem gente que vem fazer a primeira comunhão, aos 50, 60, 70 anos. A semente foi lançada. A uma certa altura, não se sabe porquê, um inverno mais intenso, e começou a brotar. E narram, já vamos ver depois, a debandada dos discípulos é, precisamente, essa igreja que constantemente está a cair e a surgir. Não aceitam a cruz como dom do amor de Deus. Mete-lhes medo, enquanto não entendem. Não confiam no poder do Deus vida. Fazem as contas pela grandeza deles, pelos projetos deles, pela glória de Israel, pela sua própria estrutura, discutem quem vai ser o maior, etc. A revolução do sentido da cruz. Este é o determinante do discípulo, é isto. Eu não julguei não saber nada mais a não ser Cristo e Cristo crucificado, Paulo. Porque daqui é que Paulo entendeu como é que Cristo veio ao encontro dele, o perseguidor. Jesus não é o vencedor, o grande general, é aquele que dá a vida. Simão, os discípulos, nesta cruz, quando os discípulos todos, os homens todos foram embora, ficaram as mulheres,
que não tinham poder nem sequer de ser testemunhas. Também para a ressurreição vai ser assim. Mas ficam, ao longo deste caminho, começam a surgir outros discípulos que ninguém sequer sonhava. É um de Simão de Cirene, obrigado, aboletado, à força, para vir levar a cruz de Jesus. E tornou-se, tanto que ele e os filhos dele, que estavam na comunidade, e que por esse acaso encontrou o caminho e tornou-se discípulo com a família. As mulheres, os grandes, não contavam nada no grupo dos homens, mas junto da cruz e no túmulo, são elas que estão lá, e de manhã vêm com a saudade e o afeto, mas também elas à procura de um passado, quando esse passado já tinha acabado. O revolucionário violento, condenado junto de Jesus, e que de repente está um discípulo de última hora, que apanha a última carruagem e que ainda hoje vai estar comigo no paraíso. O centurião, pagão, o Evangelho de Marcos é o único que faz a confissão de fé verdadeira, é o centurião junto à cruz. Ouvindo, e diz, vendo como ele morrera, diz verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Um pagão. Nicodemos, José de Arimateia, os discípulos noturnos, fugazes, que deixam de estar, duvidam, mas a nossa tradição tem de fazer de novo. De repente, aos pés da cruz, começam a germinar sementes novas. Sementes que ninguém pensava. É o ancião que renasce. A fé de Israel a renascer de novo junto à cruz. João, os discípulos todos foram embora, mas no Evangelho de João há um discípulo que foi recuperado para a cena. E representa a Igreja Nova, porque é o momento da glória. Aqui era preciso entender todo o Evangelho de João. É o momento da glória. Da glória porque, um eufemismo para esconder a dor e a morte. Não. É a glória, porque a glória, em hebraico, é kavod, é a glória. Kaved significa pesado, portanto, os gloriosos são os pesados. Aqueles. Porquê? Para nós, a glória é uma coisa efêmera, sem peso. Na perspectiva bíblica, não, a glória é a manifestação daquilo que se é, portanto, é o peso de uma pessoa, aquilo que é. Até agora, Deus, a glória de Deus, no Monte Sinai, são os trovões, os relâmpagos, que a montanha estremece, Deus toca as montanhas e elas desfazem-se como ser. Porque Deus é sobretudo o Deus Criador, o Deus poderoso, etc. João diz, Deus é amor. E então a hora da glória é a hora em que se manifesta a vida que transparece de Deus e que é a consumação da vida toda dada por amor de Jesus, o derramar-se do Espírito, do sangue e da água sobre a Igreja, que esse é o nascimento, é no 6º dia da contagem de João, o nascimento da nova humanidade. Esta é a glória de Deus que está nascendo. E é por isso que esse sinal, esse discípulo e a mãe de Jesus, a mãe de Jesus não é só a Maria de Nazaré, é o seu povo, que vem para a casa do discípulo, cria-se a antiga e a nova, a primeira e a segunda aliança. Agora a regeneração da humanidade é feita disto tudo. Israel não ficou rejeitado, abriu-se Israel à nova manifestação de Deus. Os sinais do sangue e da água é a nova humanidade gerada do Espírito. Essa é a nova família. Um novo discipulado agora sem fronteiras, que já não vem nem da carne, nem do sangue, nem da cultura, nem da lei, mas vem do dom da vida. Esses são os irmãos e as irmãs, filhas do Pai. Essa é a família dos que estão à volta. E à volta é à volta da cruz, porque é o mistério do dom total da vida. Esse é o nosso discipulado. O discipulado, mas que tem de renascer da cruz. Pedro, se não te lavar, não tens comunhão comigo. E esse lavar é o dar a vida. Portanto, o discipulado, a catequese, tem de conduzir a isto, não como o fatalismo de morrer, não simplesmente como o sacrifício, não, como o dar a vida, as tais manchas
da mãe, nas mãos e na cara da mãe, que agora o Tomé quer ver. Para terminar, as discípulas no túmulo são as discípulas que lá vão, porque eram aquelas que estavam junto à cruz. Isto é, o amor fiel na dor, na vida, na densidade da vida, leva sempre... Não é, elas não esperavam também a ressurreição, sejamos claros. Tanto que não conhecem Jesus, não reconhecem. E no Evangelho de Marcos, elas não anunciam, diz, naqueles dias não disseram nada a ninguém. Diz, vão dizer aos discípulos e elas tiveram tudo, até à cruz, mas não entenderam a ressurreição. Uma ocasião, numa comunidade, uma catequista disse-me assim, disse, Padre Nelas, eu gosto muito de Jesus e ensino com toda a devoção aos meus meninos, mas isto de ressurreição, Sr. Padre Nelas, vamos devagar. Vamos devagar. Não são únicas, não são únicas. Os discípulos todos tiveram uma grandíssima dificuldade em entender Jesus, em reconhecer Jesus ressuscitado. Em todas as aparições, o tema da incredulidade e do reconhecimento de Jesus o Evangelho de ontem, o da Madalena, que não entende, até que Jesus lhe fala, Maria. Então diz, Rabuni. Hoje, os discípulos de Emaús, que vamos comentar, os discípulos de Emaús tinham os olhos, estavam impedidos de o reconhecer. Porquê? Estavam à espera de um morto. E sai-lhes um vivo. Não pode ser. Alguém vir, não está aqui. E iam à procura, as mulheres, à procura, quem é que vai nos tirar essa enorme pedra que está aí? Mas chegaram lá, a pedra tinha desaparecido. Está vazio o túmulo, não está aqui, ressuscitou. Os discípulos querem entender, querem tocar, e fundamentalmente, portanto, esse é o amor apaixonado que transforma as relações e que vai à procura, mas vai à procura do passado. É por isso que Jesus diz, não me toques, não me detenhas. Isto é, não te detenhas naquilo que tu já conheces do Messias, porque o Messias agora é outro, é o Senhor ressuscitado. O Senhor agora não tem mais limites, Ele vai estar sempre contigo. De outra forma, tens de aprender a relacionar-te com o Senhor, que agora está junto. Vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Isso tudo desapareceu, todas essa realidade. Criou-se uma realidade nova. Vocês têm de ser discípulos agora de um Senhor que está constantemente vivo e que está constantemente a vivificar-se. Dificuldade de redescobrir esta nova presença, este novo desafio, mas também essa nova oportunidade, nova, absolutamente nova. O primeiro mandato de anúncio é dado precisamente às mulheres. E de anunciai, porque só quem fez a experiência da cruz e entendeu e reconheceu, finalmente o Senhor glorioso é capaz de chegar. Este deixamos para mais logo, para a missa, senão depois eu fico sem homilia. E para terminar mesmo, essa história de Jesus, dos irmãos, isto aqui é para mais logo. Recebereis uma força do alto e sereis minhas testemunhas. Isto é, querer, o que é que significa agora ser discípulos? Este temos todos os Atos dos Apóstolos. E este é o princípio dos Atos dos Apóstolos. Recebereis uma força do alto, isto é, não é aquele que batizava no Espírito Santo. Não é caminho vosso. Era necessário que vocês batissem com a cabeça na parede. Era necessário que aprendessem o mistério da cruz, como dar a vida. Que tivessem experimentado isso no vosso Mestre, para que, recebendo o mesmo Espírito que ele tinha recebido, vocês possam fazer aquilo que ele fez. Que possam realmente fazer, continuar aquilo que ele fez. Este é o que batiza, o ponto culminante da missão. Jesus, mesmo que tivesse morrido na cruz, se não tivesse havido aquilo que João descreve como o golpe da lança e o sangue e a água, o dom do Espírito que regenera a Igreja e da vida, a missão de Jesus, portanto fosse, teria sido inútil, radicalmente inútil para a humanidade. Nós continuarmos a nascer, a lutar e a morrer.
E acabou-se. Nós faltava-nos um gene novo. Nós todos somos transgénicos. Isto é, São Paulo não percebia de transgenia, mas percebia de enxertos. Que era exatamente a imagem, é essa. Vocês foram enxertados, vocês que eram do oliveira selvagem, foram enxertados numa oliveira que dá fruto. E, portanto, vocês agora têm uma vida nova. Essa é a vida de Deus, a vida que não acaba. Como vocês foram discípulos e discípulas do Senhor, do Mestre, nesta terra, vão continuar a ser discípulos, a segui-lo também no mesmo caminho. Esta é a vida do discípulo. Que agora o discípulo é o discípulo a partir do Espírito. De discípulos da vida, morte e ressurreição, integrados na vida, família do Pai. Agora, o Pai do céu diz para vocês, para cada um e cada uma de vocês, aquilo que disse a Jesus no batismo. Este é o meu filho muito amado. Este és o meu filho, a minha filha querida. O discipulado agora entra num outro caminho. É por isso que a Igreja Antiga dizia, numa liturgia oriental, aquele que batizava dizia aquele que tinha sido batizado: se tu permaneceres fiel ao batismo, ao Espírito que recebeste, hoje é o primeiro dia da tua ressurreição. Este é o primeiro dia em que tu vives uma vida nova, que se abre aos horizontes da totalidade de Deus. O Espírito, esse é de novo, agora, para os discípulos, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a abrir os olhos aos cegos, a fazer andar os coxos, a libertar os prisioneiros e a anunciar um ano de graça do Senhor. Esse foi o ano que começa no dia de Pentecostes e que vai continuar. Os discípulos agora vão fazer discípulos de todas as nações. E eu estarei convosco todos os dias até ao fim dos tempos.